Nós aqui novamente, sejam muito bem-vindos, quem está assistindo o canal. O segundo episódio está aberto. Já começar agradecendo quem assistiu o primeiro episódio, curtiu, está seguindo a gente. Vamos começar com os protocolos, né? Arrasta para cima, deixa seu like. Mas não, Marcelo? Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá o horário que vocês estão assistindo. Mas é isso, agradecer quem assistiu, quem deu like. Quem não deu like também, mas assistiu, tá valendo também. Tá ótimo. Enfim, só de gastar 1h27, foi isso que deu o primeiro EP? 1h27. Vamos ver se nesse a gente tá mais contido. Assunto não falta, e agora com formato idealizado por nós, né? Com um convidado de fato, de peso, não estou falando em relação ao peso físico, mas o peso de responsabilidade, também. Obviamente. Peso físico eu me responsabilizo. Mas, enfim, no formato que a gente imaginava, né, eu tô feliz que o Marcel começou com a piadinha infame hoje, gente. Já tô me sentindo mais aliviado. Então, relembrando o nosso mote, sempre vai ser esse, né? 2 anfitriões, um convidado e muitos goles e zero filtro. Eu tenho o prazer inenarrável de chamar meu ex-chefinho aqui para bater esse papo comigo. Ex, não, eterno chefe, que ele me chamar eu faço. Trabalho de graça para esse homem, se ele quiser. Paulo Bramer, dispensa apresentações, mas para quem é do mundo do vinho, né? Obviamente. Então, a gente está muito feliz dele ser nosso primeiro convidado, chamado aqui. Então, primeiro, antes de começar qualquer bate-papo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui no segundo episódio de um projeto que já começou estourando, já começou muito importante para o mercado. Acho que tem muita coisa legal que vai sair desse projeto. Queria dar as boas-vindas e super abertura com a Eno, Coletânea, enfim, tudo que a gente puder fazer parte disso aí, a gente vai com certeza estar envolvido. É isso aí. E a ideia era fazer um bate-papo bem informal, né? Então falou, putz, imagina uma coisa. Paulo Bramer, nascido em, não sei o que, aquela coisa super formal. De frente com Gabi. Imigrou para a Inglaterra, não sei o que, fez sua carreira de vinho e retornou ao Brasil. Terno, lapela. Total, vai ser Exato. isso. Mas eu confesso que o Marcel veio de moletom. Ele viu a gente mais formalzinho e falou, não, vou trocar e vou botar uma camisa. Não, quero Alegre. provas, não. Quero provas. Imagina, eu durmo de camisa. Eu vi ao contrário, eu vim de camisa e falei, vou dar mais baixo. Lembrando novamente que estamos no período da manhã, portanto, para mim esse daqui é um fuso horário que eu não existo. Mas enfim, vamos pro sacrifício. Minutos pro meio-dia, tá, gente? É um drama queen, assim, só pra justificar a carinha inchada. E, Joana, mas muito importante, antes da gente entrar de fato na conversa com o Paulo, acho que a gente tem uns feedbacks até do primeiro episódio. Que sucesso isso, né? O primeiro episódio já com feedbacks, comentários tímidos feitos pessoalmente, não escritos aí não. Porque quem escreveu, obviamente, foi minha mãe, meu pai, a tia do Marcel. Mas não se sintam tímidos para comentar nesse próximo EP, tá? Mas seguinte, teve um colega, por exemplo, que questionou se de fato eu não gostava de salmão, porque ficou razoavelmente claro no primeiro episódio que eu não gostava de salmão. E queria dizer que não gosto de salmão mesmo. Enfim, a gente não tem nenhum vínculo que fala, não vou falar algo que eu gosto e não gosto, né? Tem nenhum vínculo afetivo. De fato, eu não gosto de salmão. Como por educação. E também é um retrato, fazendo a minha defesa aqui. Tipo, quem cozinhou salmão sabe, você faz um salmão numa panela, numa frigideira, o negócio fica com cheiro por uma década. Não sai. Você come uma vez um salmão na vida e fica para sempre naquela panela. Então, isso assim, comer uma vez e já... E eu posso confirmar isso com algumas vezes restaurante com ele, realmente ele evita. E é japonês, né? Essa vem o contraste aí. Exato. Lembrando que eu sou mestiça, né? Talvez seja esse o lado ziriguidum brasileiro, né? E a gente tá muito... Eu tô percebendo que a gente tá muito formal hoje. É porque não tem vinho em taça, Marcel. Será que é isso? E aí, acho que cabe o segundo feedback que você ia trazer, por isso que eu lembrei. Meu problema com a taça. Pode revelar. Bem... Eu tô sem nada hoje. Muitos reclamaram que a Joana ficava só agitando as taças, girando a taça. Então a gente até posicionou ali a taça para ela de uma forma diferente, vamos ficar policiando. Enfim. Mas tem uma corrente, nada de muito grave. Gente, Nada tão grave quanto eu ter que me olhar no vídeo. Mas... Superamos a vergonha do primeiro episódio e agora vai ser melhor. Mas, enfim, podemos... Começar? Entrar de fato na... Sem dúvida, mas não de taça vazia. Não de taça vazia. Já vamos Por assim? Por favor, já vamos assim no primeiro, que aí... 7h30 da manhã, deixando claro. Eu fico com algo pra mexer, eu já me sinto mais à vontade. Senão eu vou pegar, sei lá, um cubo mágico. Eu tô me sentindo E já com um momento de tensão, né? Enfim, porque os vinhos que a gente escolheu hoje, só lembrando que também é um resgate do episódio passado, né? Quem assistiu, se você não assistiu, assista, pelo menos a partir dos melhores momentos. A gente fez a degustação de vinhos em lata e para esse episódio teve o lampejo na hora da gente pegar, cada um, eu e a Joana, pegar R$100 e ir para um supermercado, qualquer supermercado, e comprar
os vinhos que quisesse até R$100. Podia ser uma garrafa de 100, Exato. de 2,50, de 33, mas que a somatória desse R$100. Coincidentemente, cada um pegou 2 garrafas. Então a gente tem 4 vinhos para degustar hoje. E a nossa grande cobaia aqui, Paulo Bramer, também vai ajudar a avaliar e falar se os vinhos valem a pena ou não. E acho que é o dilema de todo mundo hoje em dia, né? Tipo, vale a pena? Tem vinho bom em vinho no supermercado? Eu acho que antigamente tinha esse trauma de falar, não, putz, vinho de supermercado é tudo porcaria e tal. E esse cenário mudou e mudou bastante. Né? Exato. E aí, né, a gente não teve nenhuma restrição do supermercado. Cada um foi em um. A gente foi em supermercados que tem grandes redes aí, que se encontram em qualquer bairro. E temos, então, na degustação de hoje, que não vai ficar para o final, a gente vai intermediando aí enquanto a gente faz esse bate-papo, um espumante, um branco / tiquinho laranja e 2 tintos. E aí a gente vai comentando sobre eles durante. Isso aí, galera. E se você falava que eu gostava de polêmica, né? Você traz um vinho laranja e vem falar que eu gosto de polêmica. Tá vendo? Mas enfim, momento tenso, né? Tipo, gravação, edição ali, nem pensando em cortar. Olá. E aquela tensão de abrir espumante, todo mundo fala, né? Paulo, você quer dar alguma explicação? O que eu aprendi, tá? A partir do momento que abriu aqui a gaiolinha, esse aramado do espumante, o dedo sempre em cima, porque aí já tem o risco da rolha sair saltando. Confere? Sempre. Aí você escolhe se você tira a gaiola ou não. Tem escolas que vão falar para tirar a gaiola, tem escolas que vão falar para não tirar a gaiola. A minha Você é preguiça gaioalista, de Marcelo? casa eu não Você tiro não a gaiola gaioalista? pelo seguinte fator. Escola não, minha preguiça. Mas ela facilita você dar aquela primeira torcidinha quando você tem a gaiola. Então, em casa, você não está num restaurante, não é um profissional, que vai o serviço bonitinho. Porque, né, tirar a gaiolinha sem tirar o dedo, você tem que ficar fazendo aqui a manobra, né? Exato. Então, eu faço com e giro, torço. E como não é Fórmula 1, né, teoricamente, o serviço do espumante é para não dar aquela estourada, enfim. Né, para você não ter aquele choque de gases. Confere? Eu acho que a única que poderia falar do que você vai fazer diferente ou não, porque você não tem uma mesa, como é que você vai fazer? Você não tem um apoio, como é que você vai fazer? Normalmente você faz em ângulo, então você faz em 45 graus mais ou menos, e vai girando a garrafa, segura a rolha, e vai girando a garrafa e não necessariamente a rolha. Mas esse é perfeito, você não está com apoio. Fez um pouco mais, mas esse é o momento ASMR, né? Sabia que você está do programa, que eu não podia deixar de passar, como já teve as latinhas. A gente sempre fala isso, né? Mas uma festa de final de ano, por exemplo, numa celebração, por que não fazer, né? Só cuidado para não usar o seu super Gran Cuvée safrado. Exato. E acabar que vai perder o líquido. Desperdiça a bebida. E o cuidado, acho que tem que estar bem gelado também para não dar aquele efeito de estourar e sair borbulhando, Exato. na verdade. E nem vamos falar de sabragem. Eu ia falar isso. Você roubou minha deixa. Eu ia falar, poxa vida, próximo episódio a gente tem desafio com sabragem com o Marcel Miller. Nossa. Ele adora fazer isso. Sabragem, para quem não sabe do que você está falando. Achei que vocês iam completar. Eu tô dando a deixa aqui. É a abertura ninja, é a abertura samurai. Sabragem que não sabe é quando você faz um sabre com uma espada mesmo. Enfim, o vidro tem esse encaixe, nessa parte de cima ali é um encaixe separado. E como a pressão interna são de 5, 6 atmosferas, uma pressão gigante, quando você dá uma pancada nesse gargalo, tipo... Mas tá na moda, né? O pessoal fazendo stories. Só que tem um perigo, né? Taça, A gente tem uma pressão muito grande aqui. Se o vidro não tiver alguma emenda perfeita, a garrafa pode estourar na sua mão. Então não recomendamos que você faça sem supervisão de adultos profissionais, médicos, enfim, né? Uma ambulância na porta da sua casa convém, aí você pode sabrar, quando tem imóvel lá do lado, é mais seguro. Pronto, muito bem. Deixa aí que a gente vai... Vamos fazer um brinde, né, gente? Boa. Então, a abertura do segundo episódio oficial. Espero que vocês que estejam assistindo também tenham uma taça em mãos. Pra poder brindar com a gente. Saúde. E... Vida longa, eu tava aberto. E, Joana, quer falar desse espumante que você escolheu? Vamos fazer uma pausinha. Na verdade, é um espumante que eu já tinha provado em 2 ocasiões diferentes. E eu acho que tem um custo-benefício super legal. Não sei se vocês já tinham tomado? Não. Nero, Não. nacional. Nero eu já tomei, não tinha tomado esse 2 free. Esse é 2 free. Então, sem adição de sulfitos. De sulfitos, Exato. né? Vamos falar o que é. Não é que não tem, é que não foi adicionado. Bonzinho. Adicionar diretamente. E aí a gente escolheu mais nesse crivo, né? Então a gente tem R$100, os dois pensaram em trazer Você duas lembra garrafas diferentes. quanto vale o show? Quanto? R$54. R$54,99. Bom, justo. Tá. É justo. Quando eu vi a prelagem, quando eu vi ficar indo na taça, eu via as bolhas super grandes. Eu imaginei que a bolha, a prelagem ia ser meio até agressiva, até meio me incomodando um pouco, mas na verdade não, ela é cremosa. No aromático, então acho que o nariz parece... É 100% Chardonnay? 100% Chardonnay, imagino Charmat. Um pouco curto, mas acho que
Quem tá esperando pegar, um final ultra longo por 50 e poucos? Um suquinho Exato. alcoólico bem Suquinho divertido. Bom para começar. Né? Mas o que importa é a gente não Agora tá sem que, taça. né, demos o primeiro gole, podemos falar formalmente, nunca formalmente, na verdade, formalmente com Paulo Bramer. E Paulo, tudo bem, a gente já se conhece há bastante tempo, mas vamos fingir que a gente está conversando pela primeira vez aqui, tá? Mas, seguinte, começando para quem não conhece o Paulo, ele é sócio fundador de uma escola de vinhos e de outras bebidas que chama Enocultura, que está sediada aqui em São Paulo. E tem uma chancela tem chancela de várias escolas, mas ficou muito conhecido por uma chancela de uma escola britânica, que chama WSET, né? W7, né? Informalmente o pessoal chama. E acho que foi marcante na trajetória de você e do seu sócio, do Thiago Mendes recente, é que dessa instituição britânica, que tem quantas escolas no mundo? Tipo 700? Hoje tem mais de 900 provedores. Isso é, 900 escolas. Franqueados escolas no W7. mundo. Vocês foram eleitos a melhor escola do mundo da rede britânica. Foi. Então, assim, é muito louco que a gente fala Brasil, um país que não tem cultura em vinhos, não sei o quê, pô, vocês foram eleitos pelos britânicos, pela instituição, como melhores educadores do mundo. Acho que isso foi um feito notório, assim. Eu acho que, só um parênteses, acho que é como a gente fez esse contraste besta, mas parece. Aí quando você vai, sei lá, numa festa de Oscars, aí tá lá o Pacino, o De Niro, sei lá, Joe Pesci, e aí de repente ganha o Rodrigo Santoro, sei lá. Foi mais ou menos isso, porque os donos da escola de Bordeaux estavam lá, o dono da escola de Napa estava lá, que é uma das maiores escolas do mundo, o dono da escola da China, que é a que mais cresce, que é a que mais ministra cursos, estava lá. E aí, quando fala aí no Cultura Brasil, os caras, como assim? Brasil tem educação, Brasil tem uma escola que tem esse... Então foi bem... Sensacional. O Paulo não vai falar isso, mas, né, chupa Napa, chupa Bordeaux e chupa China. Exato. Aqui é Brasil, mano. Aqui é favela. É nice. Mas sensacional. Então, assim, acho que esse é uma das grandes conquistas recentes. E acho que a gente pode falar um pouquinho quem era o Paulo antes disso. Né? Você não começou sua carreira de vinhos aí, né? Enfim. Acho que assim como você fez direito, na verdade, na parte de faculdade. Eu fui para a Inglaterra para fazer um curso de Direito Internacional. Eu era apaixonado por direitos humanos, eu gostava muito de budismo, eu gostava muito da história do Tibete, Dalai Lama, etc. E eu fui fazer um curso de Direito Internacional com foco em direitos humanos e fazer um curso de inglês. Meu inglês era 0 quando eu saí. Eu lembro que eu fui decorando o verbo to be no avião para chegar lá. Tinham 20 e pouquinhos anos. E aí cheguei lá, obviamente precisava trabalhar, então comecei como ajudante de pedreiro, sem visto ainda. Depois já com visto... Em Londres? Em Londres. Foi a primeira. Com um mês eu consegui ali, sem visto, conseguir trabalhar com assistente de obra e tal. E aí já tinha entrado no curso, estava fazendo inglês, e aí comecei a trabalhar em restaurantes. Com visto já, entrei e caí num restaurante muito legal, que era um restaurante que era um antigo banco, chamava Bank Aldwych, e era um chefe francês com um outro empresário inglês. E era um... como, sei lá, como o Spot foi algum dia era o picozinho de todo mundo ia para lá e tal. E comecei como assistente de bar, eu não tinha muito contato com o cliente, não tinha muito contato direto com... Não podia falar com o cliente, eu não tinha inglês. Então, era basicamente aprender a fazer café, aprender a limpar a taça e tal. E aí, o que aconteceu de lá, os 10 anos que eu morei lá, acho que é a maior pureza de sistema por meritocracia que eu conheço. Porque, olha, eu não conheço tantos. Que quando você se esforça, se estuda, se dedica ali, você vai subindo rapidamente na escala. E foi isso que aconteceu. Aí, com 2 anos eu estava como chefe de bar de um restaurante francês, aí virei head sommelier. Aí entrou o vinho, né? Primeiro... tá. Foi primeiro foi para a primeira parte do bar. O que é muito legal, que tem tudo a ver com o nosso programa aqui, e mostrar que não são universos excludentes, são universos complementares, né? A mesa, o bar e os vinhos, tipo, são universos que estão juntos, né? Sem dúvida. Muita gente começa até por hotelaria, tem gente que começa... Acho que os caminhos que chegam no vinho, às vezes eles são tão... Na harmonização, vai ser no restaurante, é tudo unificado, mas existe uma polarização interessante do universo. O mundo do bar
não é uma rixa, mas existe uma rixa com o mundo do restaurante. Momento corte, como é que é, Paulo? Existe uma rixa entre bar e vinho, coquetel e vinho? Bartender e sommelier, então tem aquele... quem é do bar acha vinho muito pomposo, quem é do sommelier acha que bartender é muito... que não quer estudar porque não quer focar. Enfim, tem umas pequenas rixas de mercado aí de bar e sommelier que existe. Mas é engraçado como tudo permeia o storytelling, né? Você quer vender a bebida... Pode ser o bartender, pode ser o sommelier, ele conta toda uma história, né? Ele tem, seja do vinho, seja de um coquetel, que foi até o que a gente discutiu, né? No primeiro EP, então... E você tinha alguma paixão já por uma bebida ou era mais uma questão de sobrevivência? Não, tipo assim, eu escolhi esse caminho do coquetel, dos vinhos, porque eu gostava de bebidas, eu me aventurava por isso, ou eu tinha que pagar as contas só e foi que apareceu? Acho que a bebida sempre esteve perto, né? Desde os seus 16, 17 anos. Acho que sempre teve alguma coligação com a bebida e acho que caí no universo que me senti bem e confortável. Mas não, eu lembro direitinho, os primeiros livros que eu comprei foi de coquetelaria. Foi de mixologia, coquetelaria, e eu estudava muito. Então eu lembro que na parte de intervalo, assim, fazia os turnos duplos lá, começava às 10, parava às 3, das 3 às 5 eu ia pro parque ou ia para algum lugar estudar, eu ia ler. E aí eu voltava e tal, eu ficava enchendo o saco dos outros bartenders senior, falava assim, posso fazer, ficava cutucando, parecia sem falar zero de inglês, mas posso fazer esse e tal. Aí eles passavam o ticketzinho, eu conseguia fazer. Eu lembro direitinho que foi até nesses conflitos, um grande sommelier amigo, um croata, super conhecedor, que manja muito de vinho, ele virou e falou assim, cara, começa a estudar vinho, você vai entender que seu universo vai mudar. E aí, para mim, foi. Nada contra bar, nada contra mixologia, coquetelaria, mas o vinho me trouxe um norte completamente diferente, onde envolveu, obviamente, todas as ciências que a gente conhece, história, biologia, geografia, química, então tudo isso é... Tinha falado isso no primeiro episódio, né? Assim, essas aulas de colegial, tipo, aula de história, geografia, a gente falasse de alimentos e bebidas, seria muito mais tranquilo lidar com as matérias. Né? Eu tenho algumas pessoas, tem uma filha de 1 ano e 3 agora, e é uma das coisas que eu quero, que eu tô ansioso para fazer é estudar com ela história, geografia e química. Olha, são as 3 coisas que eu gostava na época, não gostava tanto como eu gosto hoje. Mas pobre minha. Ou ela me ensinar, na verdade. Mas o que é muito curioso é o que eu falo para todo mundo, né? Todo mundo fala, a Joana largou psicologia, né? Largou muito da carreira organizacional. Eu falo, cara, eu nunca estudei tanto na minha vida. E eu, assim, quanto mais você estuda vinho, né? Acho que você entende que você menos sabe, né? Tem mais para descobrir, tem mais para desbravar e... Já fiz várias especializações de MBA, área administrativa, mas o vinho exige de você um estudo, né? Que vai cada vez mais além, isso né? É muito legal, né? Que acho que todos os nossos casos aqui, do Joano, do Paulo, o meu, viemos de outras áreas, né? Não existe ainda essa formação de uma pessoa que começou a falar, ok, eu vou fazer gastronomia, eu vou fazer um curso de vinhos e começar a minha carreira ali. E acho que isso na cultura também ajudou a mudar um pouquinho, né? Hoje eu vejo, gente jovem de 20 e poucos anos, sei lá, eu fiz um tecnólogo em gastronomia e já está fazendo um curso de vinhos. Isso é, a pessoa já tem como primeira carreira, não necessariamente vinho, coquetel ou restaurante, mas já tem esse direcionamento como primeira carreira para trabalhar nessa parte de hospitalidade relacionada a alimentos e bebidas. Eu acho que traz uma coisa muito boa, mas também acho que tem uma lacunazinha ali que não tem a formação de base de vinho ou pessoas que cresceram. Acho que a coisa boa é que traz essa expertise de outros mercados. Então, isso consegue agregar ao nosso mercado. Então, alguém que é especialista em marketing, por exemplo, esquece e vem para o vinho. Alguém em psicologia ou o que for, consegue trazer várias ciências diferentes e vários estudos diferentes. Mas aquele alicerce de fundação, às vezes eu acho que falta um pouco no Brasil quando comparado com os países... não só de produção, como Itália e Espanha, mas também de mercado, que a Inglaterra é um grande exemplo, né? Um país que não era produtor, agora não era produtor, mas sempre foi um país de mercado, sempre teve esse alicerce, essa fundação bem formada, né? O Brasil, querendo ou não, tem um paradoxo parecido, né? Vamos assim, obviamente, a gente tem as zonas de produção, mas majoritariamente nós importamos isso. Em termos de cultura, e acho que um ponto que a gente pode falar até um pouquinho depois... Uma coisa que você falou, você estava na Inglaterra, uma coisa que ficou clara quando eu estive na Inglaterra é o conhecimento médio do brasileiro sobre vinhos da América do Sul é muito maior que de muito conhecedor que tá na Europa, né? A gente conhece o nível para um consumidor médio brasileiro, que ele conhece de vinhos argentinos, chilenos, uruguai e brasileiro,
cara, dá um pau e muito cara que conhece muito de vinhos aqui na Europa, que não tem tanto contato com esses vinhos. É muito mais interessado, né? É um consumidor mais interessado próximo, em relação... E, obviamente, com a proximidade... Porque próximo... A Inglaterra está, teoricamente, da França, da Itália, etc. Mas eu acho que você pontuou uma coisa legal. Realmente, eu acho que um perfil de mercado parecido com o da Inglaterra. A única, acho que, diferença... Acho que são uns centenas de anos de história. Que, ou seja, a Inglaterra... Né? Você foi bondoso. Eu gostei também. Eu já falei, olha para aquela câmera. Mas... Vende e compra vinho há sei lá quantos anos, né? Mínimo 1.400, etc. E o Brasil... Imagina, 1.400. Tem 30 anos de mercado. 30. Então, assim, não dá pra gente esperar... Você vê que o polimento inglês foi absorvido, inclusive. Uma brincadeira que eu adoro fazer com o Paulo. Paulo, fala batata e tomate em inglês. É sensacional. No quarto vinho porque ele é bem aquela música do potato. Quando quiser falar assim, fala água. Água você mata se é inglês ou se não é. Wutsa. What's Marcelo não foi igual. Não tem o charme brasileiro. Ou na gíria é você pega o cara fala quase lá. Você fala com inglês. O cara até faz impostação, né? Até hoje, meus amigos. Meus amigos sempre que foram. Os amigos que fizeram... A maioria dos meus amigos fizeram intercâmbio ou foram morar fora ou nos Estados Unidos, né? Então completamente diferente. E a gente parou nessa parte que você estava migrando da coquetelaria para os vinhos no restaurante. Isso, e foi um... Você foi... E aí foi eu estava trabalhando no Jardin na verdade chama W. Sans, que dois irmãos gêmeos, Jacques Laurent Porcel, que tinha um restaurante de 3 estrelas Michelin em Montpellier, chamado Jardin des Sans, abriram um restaurante em Londres. Esses nomes você pode procurar na internet, é justamente como ele pronunciou, é assim que se escreve. Porcel e Jardin de lá, fica tranquilo. Mas não se preocupa. Não consigo falar francês, mas é isso, é Jardin des Sans. E lá ele tinha essa mesma cultura, uma comida francesa com infusão asiática. Era demais, a melhor comida que eu já trabalhei. Os irmãos tinham 3 estrelas Michelin. Eles tinham 3 estrelas na França, em Montpellier, e Londres não chegou a ter. O conceito foi... Mas assim, altíssima cozinha. Era demais. Assim, a cozinha, uma bica de preço, obviamente. Era caríssimo, era em Pall Mall. Era bem perto do Six Seven Pall Mall hoje, que é do Ronan Sibon, que hoje é talvez um dos núcleos de vinho mais interessantes que existem. E aí eu virei chefe sommelier, então era uma carta, como o restaurante era de Montpellier, etc., era uma carta que era baseada em vinhos do Sudeste, então Rhône principalmente e Languedoc-Roussillon, foi ali que a gente aprendeu tudo sobre Languedoc-Roussillon. E como estava crescendo, isso foi em 2000 e pouco. Então, era uma região que estava emergente na época, ainda está em mudanças, mas... E foi um caminho sem volta, comecei a estudar cada vez mais. De lá eu fui para o O2 Arena. O O2 Arena, para quem não sabe, é uma arena de shows, mas tem restaurantes, fine dining. Então, por exemplo, a gente fez o after show do Bon Jovi, que o Bon Jovi foi jantar com a gente. Bom português, o O2 Arena. O O2 Arena. O show do YouTube, então, a gente fez o pós do Elton John, da Spice Girls. Olha só. A gente tinha que mandar o menino embora porque tirou foto do Beckham. Tava lá Esse era o primeiro convidado que a gente precisava, tá já. Vendo? Falando a gente mirou ali, acertou na... Mas eu parei no tempo aqui, ele falando de fine dining em estádio, pensando só nos dogs que eu como aqui, entendeu? Nunca vi fine dining aqui, não. Mas... Era fine dining indiano. Então a gente trouxe um chefe da Índia, era uma comida igualzinho espetacular. Aqui. Também bem exótica. E na época eu comandava o restaurante todo, então tinha difícil... Todo mundo fala que é muito difícil pegar comida indiana e você harmonizar, e foi uma alta escola para mim, foi uma puta escola para aprender a como trabalhar E não é tão difícil assim. É claro que ela é peculiar, ela é muito mais angular, né? Ela não é tão especiaria, pimenta, exato. Mas você chega. Então, ela não te dá muita versatilidade, mas que é factível e dá para fazer. Isso é. Então, a sua lista, se você pensar numa carta de vinhos só pela harmonização, ela seria uma carta limitada. Então, mas foi bem legal. Foi uma escola bem legal. Aí de lá eu fui para um grupo que chamava ETM Group. Lá foi o grupo que a gente conseguiu fazer muitos. A gente conseguiu atingir muita coisa. Foi um grupo de gastropub, então era uma mudança, né? De estilo, né? De estilo. Londres, até dos anos 2000, era sempre conhecida por comida ruim.
É uma comida... Esse era Esse era o ponto que a gente queria entrar, inclusive. Né? Fish and chips, oleosidade, tortas e sausage and mash, né? Purê e linguiça e tal. Então, na hora de almoço, eu não tô achando nada disso ruim. Não, é uma Obrigada. delícia, na verdade. Assim, comfort food, Claro, né? Essa... Fritura tem seu valor, mas é que todo dia também não dá. Né? Não dá. E tinha as tortas e tal, que é gostoso, mas é limite também, é simples. Limítrofe. E aí virou eu falei epicentro, mas melhor não usar essa palavra, né? Mas foi um lugar Referências pandêmicas. Não. Foi um lugar que todo mundo começou a apontar. Então, muitos chefes franceses, Robuchon, muitos chefes franceses, italianos, espanhóis começaram a ir para Londres e os próprios ingleses começaram a voltar. Quem ia fazer, sei lá, estágio fora, com o Adrià ou com quem fosse no mundo todo, tá voltando para Londres para cozinhar. E aí a Inglaterra começou a explodir em restaurantes. Hoje tem um cenário de restaurante absolutamente incrível. E os gastropubs que a gente comandava era isso. Era um gastropub, mas com comida de fine dining, comida contemporânea, não comida de pub. Que aí o vinho consegue entrar, né? O vinho era super forte. A gente tinha... Acho que era uma das... A gente ganhou muita coisa lá, de melhor carta de vinhos, de Londres, melhor gastropub, melhor seção de bebidas em Londres. Foi uma época de bastante accomplishments, né? Bastante coisa que a gente conseguiu alcançar. Em 2013, isso foi em 2013, a gente fechou um contrato de consultoria onde eu ia voltar para o Brasil e ia atuar daqui, fechando as cartas, e foi aí que nasceu a Aenocultura. Conheci o Thiago numa degustação que eu comprava, nesse grupo eu era diretor de compras. Então eu comprava bebidas e, enfim, comandava toda a parte de B, né? De parte de bebidas do grupo. E aí um fornecedor nosso, que a gente era um dos maiores, a gente comprava muito desse fornecedor, me chamou para uma degustação com o Peter Mitchell, que é um Master of Wine, um dos caras que eu mais respeito em relação a conhecimento de vinhos. E aí eu fui na degustação com o Thiago, e foi uma degustação de vinhos com defeito. Nossa senhora, já começou? Vou fazer um comentário, dá tempo de você dar um gole e comer alguma coisa que é tranquilo. Já começou. Mas eu lembro que, assim, na verdade, o Paulo teve a opção, né, de escalar o Himalaia, tipo, fazer engateando o caminho de Compostela. Falei, não, quero um desafio maior, né? Falei, vou voltar para o Brasil para empreender. E aí que eu ia perguntar, qual foi esse estalo de... É muito louco, assim, porque, assim, o que eu tinha na época? Eu sabia que eu tinha um currículo legal, eu sabia que eu tinha trabalhado em grandes empresas, tinha visto o mundo inteiro. Como comprador, os caras me chamavam. O legal de compras é isso lá, que não existe possibilidade de ter o que a gente vê aqui muito no Brasil em relação a compras, né? Não estou falando de vinhos, estou falando de compras como um todo. Setores de compras são subsidiados, tem bola, e tem o caramba... Lá é muito correto compra e venda. O comprador, o objetivo dele é fazer o melhor para a empresa em relação ao negócio, então comprar o melhor produto pelo melhor preço, não estrangular, mas ser agressivo na compra para trazer o melhor produto e conseguir o melhor custo-benefício para o cliente, para o consumidor final. Então é esse o elo, né? E qual é a diferença, traçando paralelo aqui no Brasil? Mas é muito louco que, na verdade, você está falando que você trabalhava para quem te contratava, não é de fato. Exatamente. Eu trabalho para quem paga um salário. Uma coisa que é tão óbvia, mas a gente questiona aqui, né? Enfim. E o que tinha de bom? Que eles me convidavam muito para conhecer o produto na base. Então eu ia cada mais ou menos 2, 3 vezes por mês. Eu passava um final de semana ou uma noite em Rioja, ou em Chablis, ou em Emprego Languedoc. difícil, né? Um desafio, exato. assim. Todo mundo fala, o que você foi fazer saindo disso e ir para o Brasil para empreender? Porque realmente é um emprego dos sonhos. Comprador de um grupo grande, que tem budget, a gente tinha budget de mais ou menos 7 milhões de libras ano. Então, assim, você tem... Na conversão hoje, eu não quero nem imaginar isso. É o cara que perdeu aqui, não tirou a Mega Sena lá, praticamente. E assim, eu tinha... Só que eu achei que eu tinha que chegar no meu ciclo. Eu achei que tinha... eu precisava fazer uma coisa minha, precisava fazer uma coisa que eu já tinha começado uma que a gente chama de W7, né? A pessoa até escreve W número 7, mas é Wine and Spirits Education Trust, que é a WSET. E eu já tinha começado uma escola dentro do grupo, eu tinha criado uma academia, na Wine Academy ali da ATM, e eu amava aquilo, amava como passar conhecimento, amava fazer as pessoas começarem a gostar de vinho por causa disso. Então, as pessoas falam, nossa, eu gosto de vinho porque você me ensinou a fazer isso. Então, eu sempre gostei muito disso. E, você está curioso, né? Lá, tá vendo? E aí foi com isso que eu falei assim, preciso começar uma coisa minha. E claro, né? Você pega familiares, então meu irmão, irmã, minha mãe, fala assim, seu currículo aqui, você vai chegar aqui no Brasil,
você vai explodir, vai todo mundo querer trabalhar com você, nananana. E foi absolutamente o contrário, foi totalmente contrário. Todo mundo fechou a porta, agradecimento à Casa do Porto, que foi um dos primeiros lugares, ao Péricles, foi um dos primeiros lugares que falou assim, não, vem aqui ministrar um curso aqui. Ele é um importador e tem uma loja, isso de vinhos. Então, o importador tem uma loja na Franca, se eu não me engano, no Jardins. Foi super legal com a gente, abriu as portas, a gente, na época, não tinha conhecimento de mercado. E assim, é o que eu falo para todo mundo, como é difícil você entrar no mercado onde você não tem conhecimento. Eu conheci o Brasil, morei aqui até os meus 20 anos, mas não conhecia o mercado, não conhecia pessoas, não conhecia lugares. Então, assim, foi... Em 2013, isso foi... A gente atendia o telefone, a gente cuidava do site, fazia as compras do vinho, fazia as compras da prova, ministrava a aula, limpava as taças no final lá da casa lá do Péricles, deixava tudo bonitinho pro dia seguinte. Saudadezinha do restaurante, né? Exatamente, era um trabalho, mas tinha parte operacional também. Então, assim, era uma coisa muito braçal, operacional de restaurante, mas também tinha a parte executiva, que era fazer um site, que era fazer uma venda, que era fazer uma prospecção, então trabalhar um timeline de planejamento de negócio como um todo. Então teve uma mistura dos dois, super sem recurso. A gente teve zero auxílio inicialmente. E aí foi. Então, com o contexto de 2013, a gente teve 4 cursos, com acho que 30 pessoas no total, 40 pessoas. E em 2019, um ano pré-pandemia, a gente teve 108 cursos. Olha. Com 2.500 alunos. A premiação do WSET foi quando? Foi do ano de 2017, mas a gente recebeu em 2018. Então a gente foi uma viagem para Londres, que na verdade eles falam assim, eles não podem falar que a gente ganhou. E aí a gente falou assim, mas eu não vou pagar uma passagem para Londres para chegar lá, olhar todo mundo. E quem ganhou foi mal batido. Assim, pô, de novo e tal. Eu não vou fazer. Fica aquela síndrome meio Rubinho Barrichello, né? Hoje sim. Hoje não. Aí eu falei assim, a nossa representante, a pessoa que a gente trabalhava, a gente respondia para a Inglaterra, agora a gente responde para os Estados Unidos. Eu falava direto com ela e ela falava assim, eu preciso saber se eu compro passagem ou não. Você tem que me falar se eu vou comprar passagem ou não. E aí ela falou assim, não posso falar. Mas compra. Boa. Eu falei assim, beleza. Senhora, então tudo bora, comprei, fui. Eu entrei na Eno pouco depois disso, né? Então, pra quem não sabe, trabalhando no Cultura, fiz W71, me apaixonei, falei, caramba, eu vou dar louca. Eu já era gerente de RH, falei, vou mandar oi, Paulo. Oi, Thiago, me contrata, por favor. E aí foi quando eu ingressei lá, fiz no W7 1, 2, 3. É até legal falar desse caminho, desse pathway para quem tem interesse, né? Em uma educação formal aí no mundo do vinho. Hoje é a escola referência no Brasil. E foi esse caminho. Você estava com a gente quando a gente ganhou outro prêmio da FWS, né? Exato, foi na escola. A gente levou um prêmio que foi legal também, que foi já estava com a gente ali. Exato, Wine Scholar Guild. Então, ganhou também premiação, ministrando French Wine Scholar, que é um curso que eu estou postergando para fazer, mas agora em junho sai. Aposta, Marcel. Isso é só de França, é isso? Só de França. É um curso bem legal. Eu acho que é muito legal porque eles meio que se modelam junto. A W7 é um curso geral, genérico de vinhos. Então, ele vai te ensinar tudo sobre vinhos do nível 1 ao nível 4, diploma, né? Uhum. E aí ele fala de vinhos como um todo. Então, produção, uvas, países, etc. Mas não entra na parte histórica e não entra na parte de gastronomia. E o FWS, que é o French Wine Scholar, é um curso focado em países. Eles até têm um acordo aí entre as partes. Não é um acordo formal, mas é um acordo entre as partes onde o Wine Scholar Guild não entra em cursos genéricos e a WSET não entra em cursos especializados em países. Então, aí fica essa divisão. E a FWS é um estilo de curso muito diferente, que eu gosto bastante também. Fala da história de cada região, então todo momento histórico, fala da harmonização, fala de algumas vinícolas especificamente. Então, é bem legal. Agora, pergunta de aluna. Na prova, cai pergunta sobre história, cai pergunta sobre harmonização ou só tem que decorar mesmo ao ser? Cai. A harmonização nem tanto, história cai bastante. História cai bastante. Então, essa coisa, prof, só me passa uma sigla. BACD ou cabeçada, EBAC, né? Eu uso a cabeçada. Se não tem o E, é cabeçada. Então, pausa dramática. Vamos falar desse segundo vinho. Joana, você que escolheu também, né? Exatamente. Esse é um vinho que eu já tinha tomado também. Maceral, Moscatel de Alejandria, lá de Tata, que é uma região que... Acho que o Moscatel é o vinho mais didático que tem, que a gente prova a uva Moscatel, né? Aquela uva que também a gente come in natura, que é super aromática e tal.
e acabar se transformando nesses aromas do vinho, né? Acho que é bem didático nesse E sentido. assim, é um vinho que, se você ler o rótulo, é cheio dos clichês que a gente conhece no mundo do vinho, de vinha velha, né, um vinho que tem... O que é esse vinho laranja, né? Um vinho que vai... Vamos explicar um pouquinho. Isso Fica em contato pelicular. Trazemos novamente à tona fato ou fake, Fato né? ou fake, exato. Vinhas velhas, Paulo Bremer, faz diferença ou não? Putz, Vinhas velhas que a gente fala uma videira, né? E existe alguns paradoxos no mundo do vinho que fala quanto mais velha a videira, de melhor qualidade vai ser a uva e vai, por consequência, pode produzir um melhor vinho. Bom, primeiro a gente tem que destinar ou distinguir o que são vinhas velhas de fato. São poucos países no mundo que têm de fato uma certificação para vinhas velhas. A Austrália e a África do Sul são um dos poucos que colocam uma idade para elas. Então, a partir de 40 anos até 70, se não me engano, na Austrália, vai ter uma divisão. Depois as centenárias, que vão ter de 100 anos. Depois, a partir de 120 são as anciãs. Enfim, tem uma idade para cada uma delas. E o contexto geral é de que quanto mais velha a vinha, ela vai produzir menos, mas vai produzir melhor. Parece uma analogia com o ser humano, em algum formato, né? Muitas vezes falando. A gente vai envelhecendo, a gente vai sendo mais... Você pode fazer 10 coisas e fazer tudo mais ou menos, você pode fazer só uma coisa e concentrar e fazer bem. Exato. Você tem um menor rendimento, mas você tem uma uva mais sana, provavelmente com mais concentração. E normalmente é isso, eles voltam muito da uva que vai fazer o vinho, tem mais concentração, muitas vezes mais estrutura. Só que é muito peculiar isso. Porque um cara pode colocar vinhas velhas ou vins na França com um vinhedo de 20 anos, se ele quiser. Imagina. Não é velho o suficiente. Não é legal fazer, não é uma coisa muito profissional de se fazer, mas ele pode, porque não tem uma legislação cobrindo isso. E aí tem que entender quando que a vinha velha, até quando que ela vai ter esse rendimento saudável. Porque ela pode ter muito pouca produção, o vinho vai ficar muito caro, e que não é o caso desse vinho, pelo contrário. Então, uma videira acho que de 50 a 60 anos, um vinho que tem esse contato pelicular, um branco que tem um pouquinho mais de corpo, e que por 50... Foi por isso que você escolheu esse vinho? Por que você escolheu esse vinho? Trazer coisas diferentes por também, ser diferente, e acessíveis. Exato. Eu acho que não só diferente por diferente não, né? Porque... Acho que o mundo vinho tem muito isso, tá? Numa moda, assim, de isso é diferentão, então tem que tomar e tem que achar legal. Não é isso. Mas acho que é legal para conhecer conceitos, né? Que estão em alta no mundo do vinho por um preço super acessível, né? Então, um vinho de rosca, R$54 também. Legal. É um vinho que precisa de alguém vendendo, né? Eu acho que um vinho... Eu teria cuidado com esse vinho no supermercado, por exemplo. Né? Esse vinho que o consumidor de supermercado... Depois de comprar esse vinho, iria achar esse vinho, sem um conhecimento prévio do que são vinhos laranja, de como o vinho laranja poderia ser. Eu quero conhecer vinho laranja porque tem essa característica. Acho que tem um monte de coisa boa para falar de vinho laranja. Por que as pessoas deveriam entrar em vinho laranja, né? A versatilidade que dá em harmonização. Primeiro ponto, vinho laranja. Vamos só trabalhar em definições, né? Eu acho que a primeira coisa é que o vinho laranja deveria ter uma categoria própria. Basicamente, é um vinho branco feito como tinto. Então, é um vinho que usa o castas brancas, mas que usa a casca durante a fermentação. Isso não é trivial no universo dos vinhos de hoje. No passado era. Um branco você só espremeria a uva e já separaria a casca. O bagaço, as cascas do suco que saiu. Exato. Você faz a prensagem e na prensagem você separa a casca, os sólidos da polpa do líquido. Nesse caso, não. Nesse caso, ele faz como tinto, que é essa fermentação com maceração pelicular, com o contato com a uva. E aí, com a casca. E o que você vai ter é o que a casca dá para o vinho. Normalmente, fenóis, alguns nutrientes, mas os fenóis que são as características principais, que é cor, antocianina e o tanino, que pode dar essa estrutura em boca aqui. Mas de novo, a gente fala que é uma coisa nova, uma coisa hypada hoje, mas como o vinho era feito antigamente. Antigamente não tinha uma prensa. Antigamente não existia a pessoa ir lá, separar o bago, não, tudo fermentava junto. Então o vinho branco de antigamente era feito assim. Mas acho que vale, como tem o vinho rosé, que é um vinho feito é uma categoria própria. Poderia ter a do laranja. Poderia ter a do laranja. Então poderia ter branco, laranja, rosé e tinto. E vocês querem saber a curiosidade? Eu já tomava esse vinho, né? E aí eu tava ontem no ponto de venda e o cara falou, esse vinho tá vendendo muito. Então, é uma curiosidade, talvez, não sei se tem alguém ali. Aí entra até nessa questão de capacitação do pessoal do restaurante, pessoal do supermercado. Será que esse cara sabe falar do que vai apresentar e acabou? A pessoa experimenta e gosta? Né? A importância até de você saber o que o vinho vai te entregar para vender depois, né? Eu acho que para quem já está no universo de vinhos laranjas, eu acho que é um ótimo custo-benefício. Eu acho que para quem está já nesse... E que é bacana. Estou vendo aqui, tipo, no rótulo ele já fala, né? Tipo...
maceral, como analogia ao macerado, né? Macerado com as cascas que você falou. Tem naranjo, de laranja e orange. Exato. Então, Ele é assim, autoexplicativo. assim, pelo menos quem já conhece, já ouviu falar um tema, e a partir de agora quem está assistindo já sabe do que se trata, pelo menos já vai associar o nome a cara crachá. E o mote da É venda... aquele estilo de vinho. E o mote da venda qual foi? Sabe aquele branco, mas que vai ter um corpinho, vai ter uma coisinha diferente, se você acha o branco meio... Eu sempre vou pro tinto. Não, prova esse como algo diferente. E tem acho que um diferencial para mim, que é o Itata, né? Isso que Itata é uma região que eu tô... Tá saindo muita coisa boa de lá, produtores... esse, por acaso, é um produtor grande, muito grande, de volume, e que está indo na contramão de fazer produtos nichados como esse. Não contramão, porque muitos, Torres, Contitori, muitos já fazem, e acho que é legal esse trabalho de você tatear aí, não só à frente... Tatear e Tata. E não só à frente de genéricos, de grande produção, mas também de fazer produtos como esse, que traz aí uma... E aí, quando você perguntou um dos motivos que eu escolhi esse vinho, porque eu e o Paulo, quando a gente trabalhava juntos, a gente estava planejando uma viagem para lá, que foi engavetada. Tá feita essa viagem. Tá feita, um roteiro incrível, vai. e só tô esperando a gente tomar uma vacininha aqui para ir. Eu tô na minha terceira vez que eu estou adiamento de data. Eu estou fazendo um projeto com uma associação de Itata para entender melhor o que levar para lá. Então, assim, tem uma região que eu realmente acho incrível. Itata, sul do Chile, 500 km para o sul do Chile. Então, quando a gente vê lá, tu vai para Santiago e, de fato, tem muitas vinícolas ali na Grande Santiago, né? É muito louco. Chile é um país legal que você pega um metrô, você consegue chegar numa vinícola quase de metrô. Então, mas daqui é uma outra região que está 500 km ao sul. Enfim, até por estar meio isolada geograficamente, abandonada, você tem essa questão das vinhas velhas e esse resgate dessas formas ancestrais tradicionais de produzir vinhos. Que por muito pouco, essas vinhas, por exemplo, não viraram madeiras, né? Não viraram campo de eucalipto. Que é eucalipto e pinha, que é muito comum em Itata. Eles desmatando Então, poucos produtores conseguiram manter esse tipo de... Grandes, né? Pedro Parra, o Enzo Pandolfi, que conhece bem. E esses grandes produtores agora, antes comprando de massa e colocando em espumante ou vinhos base, e agora fazendo seu vinho próprio, nichado de lá. Então, uma região, né, mais aí pro sul, que nem a gente falou, que tem, acho que castas, né, uvas muito... Pela primeira vez, posso falar cepas? Cepas, ele adora falar. Fala e saia. Típicas, né, autóctonas da região do Chile. Então, mas surpreendentemente também é um produtor de volume que está fazendo uma coisinha diferente. E, gente, lembrando, tinha só R$100, né? O Marcel foi mão de vaca, me deu R$100, falou, não posso gastar R$1 a mais. Mas eu gastei. Lembrando quem fez a conta aí viu que eu gastei. E eu tinha achado é bom. Eu tinha certeza que eu tinha achado um ótimo custo-benefício no mundo de laranjas, que era o La Causa, da Torres, que estava menos de R$100 também. Eu acho que é mais vinho, mas esse é metade, né? É metade do preço. Eu acho que é para quem gosta de laranja, então, de novo, acho que não é um vinho para todo mundo. Para quem já está acostumado a esse universo de laranja, eu acho que é um bom... Exato. Mas acho que a maioria do pessoal que está assistindo, acho que nem tomou, então é uma boa porta de entrada. E quem quiser, exatamente, quem quiser se aventurar, acho que é um bom passo inicial, assim, porque ele é um vinho aromático, ele é exuberante, essa coisa meio de lixia, né, de frutos do isso, de moscatel, sem ser muito radical, né? Não tem muita essa coisa de vai secar a boca em excesso, nada disso. Ele é... não, é isso mesmo. Eu acho que tem essa... que a gente chama de muscato, uma característica terpênica da uva, para ser o chato falando, mas essas notas florais que aparecem são bem convidativas, assim. É gostoso cheirar o vinho, né? Ele faz você voltar. E tô recebendo uma mensagem telepática agora aqui, tipo, é muito high-tech, gente. A gente serviu espumante nessa primeira taça aqui, que é uma taça de vinho normal, né? Certo ou errado? Fato ou fake? Mais um para você, Paulo. Onde servir espumante? A gente vai ver isso cada vez mais mudando a tendência de espumante em relação a taças. Acho que a gente vai ver... A gota hoje é contextualizada como uma das melhores. A gota acho que é uma mistura das duas, né? Tipo, uma combinação das duas, mais ou menos. A maioria das casas de champanhe, principalmente growers ou as casas que tem o Gran Cuvée deles ou o Prestige Cuvée deles, eles servem taças de vinho normal, taças de vinho branco ou tinto ou gota, e não servem fruta. Prestige, não sei o que, é o pica top da, top, exato. Da linha. Exato, o top da linha da LVMH, do Moët seria Dom Pérignon, Cristal para Louis Roederer e tal. Então você tem
esse tipo de taça um pouco, porque eles... E é fato, você consegue ver isso, é muito mais aromático. É bom que a gente foi pro vinho de 50 pro de 1000, assim, em 3 frases. O problema que quando é um vinho que não tem uma prelagem muito bem estabelecida... Prelagem são as bolhas, né? Quando tem as bolhas muito bem estabelecidas no vinho... Saúde. Ela pode sumir rapidamente. Então ela vai... Como uma água com gás, né? Você coloca uma água com gás e ela sai rapidamente. Quanto mais aberto for, mais rápido vai perder a prelagem e isso é ruim para o espumante de baixa qualidade. Então eu diria, espumantes de baixas econômicos ou mais simples, serviria na flute. E espumantes, grandes espumantes, baitas vinhos, super vinhos, a gente serviria numa taça normal. Branco. De vinho. Ponto Nero CO2, um grande espumante. Se deu bem nessa taça. Pela taça. Pela taça. Mas passou. Um desafio de R$100 do supermercado. Tá. É engraçado que ele mudou muito, né? Ele perdeu um pouco ele foi rapidamente ler os extras. Mas com o vinho que tá por trás também é. O vinho base tá. Né? E a gente tinha parado nas premiações da enocultura, tudo isso. Exato. E, bem, a gente tá olha, no é um Brasil, bom sinal, tá repetindo o vinho. A gente tá no Brasil e a gente sabe, todo mundo fala, pode beber, que isso aqui você vai precisar dar uma golada grande antes de responder essa. Mas a gente fala, educação não é uma área muito valorizada no Brasil. A gente sabe, em qualquer segmento que se atue da educação, a gente sabe que não é uma área fácil. Marcelzinho, não foi nenhum momento desde que eu cheguei. Mas a pandemia deu um reverso nisso, no sentido de todas as importadoras, distribuidoras, lojas entraram em educação. Então hoje você tem a escola própria da importadora X, hoje você tem o sommelier que saiu de um lugar e faz as aulas próprias, curso online em vinho, coloca curso online em vinhos. Da pandemia para cá, a gente já tinha pré-pandemia alguns cursos online, agora tem um monte de gente. E era o que a gente sempre... O que a gente fez? Nos 5 anos que a gente trabalhou, a gente entendeu o que a gente impactou o mercado. Como que a gente impactou o mercado? A gente não consegue... A educação não impacta comercialmente. Essa é a minha pergunta. Já deu um spoiler. Diretamente. Né? Tá. Diretamente. Então, por exemplo, os cursos que a gente deu, pelo menos eu estou falando da minha experiência, os cursos que a gente ministrava, as pessoas não saíam do curso... na W7 nível 3, elas provavam 70 vinhos, as pessoas. Dificilmente ele saía do curso, recebia... Pessoal, quem faz o curso para beber, tá ligado, hein? Vai que vai. Em 2 semanas. Em 2 semanas. E a pessoa não sai do curso saindo comprando. Pega a lista de vinhos que provou e sai comprando, então impacta comercialmente. O que você tem de impacto foi o que a gente fez um estudo que a gente fez com os nossos alunos, onde a gente perguntou, pergunta simples, né? Quanto que elas bebiam em quantidade antes de fazer curso, antes de começar a estudar e depois, e quanto que elas pagavam em média por vinho antes e quanto que elas pagam agora. 50, os números são, a gente pode depois colocar essa tabela, mas os números são mais ou menos a maioria das pessoas que tomavam uma garrafa de vinho por mês era cerca de 40%. Isso caiu para baixo de 5% e aumentou de 50% quem tomava 10 garrafas de vinho por mês. Subiram um degrau. Então o consumo aumentou dramaticamente. E a mesma coisa para valor. O valor era de base R$50 e aí depois virou 50% das pessoas provavam vinho de R$150. Então a gente conseguiu provar que... isso foi uma base de 1.000 pessoas. A gente conseguiu provar que as pessoas, após estudarem a educação, gera um melhor consumo e maior e melhor consumo. Né? Exatamente. Que aí entra a minha pergunta, né? Que ela é bem advogada do diabo, assim. Ela tem 2 lados, né? A pessoa que estuda. Vamos lá. Então, ela fez W7, nível 1, já tá se achando especialista de todos os vinhos, fez nível 2. Eu acho que eu quero que você explique, fale pra gente de 2 pontos, né? Então, a educação faz o consumidor ser um consumidor mais consciente? Ele escolhe melhor quando ele está vendo um ponto de venda, uma gôndola? Então, isso é um sim, mas vamos explicar o porquê disso. E a segunda a gente queria também uma turma de enochatos que está lá indo na casa do vô, o vô está tomando Dom Pato, Góis, sei lá, eita, já falei nome. Está lá tomando vinho de mesa e está lá reclamando, isso não é vinho,
Então, como que é esse dualismo no mundo da educação que a gente sabe que existe, E né? enochata é um ótimo termo, né? Porque é tudo que a gente faz chacota, que todo mundo faz chacota do pessoal do mundo de vinho, enfim. Exato. Tem N programas, faz aquele cara metido ao sommelier e também deturpa o trabalho dos coitados do sommelier. Que não entende os momentos, né? De você tá valendo um vinho. Vai fazer e tá palestra aqui. no jantar da família. Exato. E é muito louco, porque assim, todo mundo faz isso com nós, né? Quando você vai na casa de alguém, tu não trabalha com vinho. Ai, cuidado, eu não posso servir tal coisa. Nossa, não vou servir esse vinho aqui, não posso servir esse vinho aqui, porque o Paulo tá aqui. Que é o contrário, pelo contrário, eu quero provar o máximo de produtos possível. Boa. Se eu não gostar, não vou tomar. Ponto. Então vamos lá, né? Repensando assim, então ajuda, óbvio que você chega no ponto de venda, você já entende um pouco de regiões, né? Você... Não, em relação acho que é o único. Como o vinho é um produto muito complexo, e quando a gente criou a coletânea, a gente criou por um motivo muito específico. A gente criou por uma dor. Eu fiz um curso e tal, de design thinking, bababá, e você entende que você deveria trazer uma coisa para o mercado quando tivesse uma dor. Então a gente viu que tinha uma dor no mercado. A dor do mercado que a gente achou é o medo de erro de comprar. Não é que o cara não vai comprar. O consumidor de vinho, o comprador de vinho, ele vai comprar o vinho. Se está na listinha dele, que ele vai no mercado e vai comprar uma garrafa de vinho, ele vai comprar. Ele vai comprar. O que vai acontecer com a maioria dos compradores ou dos consumidores é o medo de errar. Então, não é que ele não vai comprar, ele vai comprar. Mas como que a gente minimiza esse medo de errar? Essa é a grande X, né? A grande solução de vários problemas. Como é que eu minimizo a dor do cara que vai comprar? Uma delas é a educação. Fato. É óbvio. E até a não repetição, né? Porque às vezes você vai no ponto de venda e a pessoa fala, eu tomei isso aqui. Eu vou na minha zona de conforto. Eu sei que o Catena Zapata é bom, eu vou tomar aquilo e é fácil de escolher. Enfim, usa as estratégias de marketing que as grandes produtoras usam e compra aquele vinho direcionado. E faz sentido isso, porque Claro. você... Aquilo que eu falei, se a gente está num restaurante, a gente pede uma comida de 50, um prato de 50 reais, 60 reais e ele não está bem feito, você vai voltar ele. Vinho, ou você está no mercado, você compra um pacote de pasta que não é a pasta que você não gostou, sei lá, não gostou. Vinho você não consegue devolver, você não sabe muito bem o que esperar dele se você não conhece o rótulo. Então, se você não tem um certo conhecimento prévio, aí cursos podem trazer isso. Então, o curso vai te ensinar qual uva você vai gostar mais, ou o que é estrutura, o que é corpo, o que é acidez, o que é cada região. Iria ensinar isso, por exemplo, se está falando laranja, o que é um vinho laranja. Então, você estaria mais amparado aí de ferramentas para fazer a escolha certa. E também fazendo o papel de advogado do diabo, e pelos dois lados. Que a gente está falando um pouco da parte chata, né? Da pessoa querer palestrar um pouquinho mais e juntar com a parte dos pontos, né? Falar, também não é um guia para o consumidor falar, ok, não sei o que esperar. E aí surgiu essa coisa das pontuações dos vinhos. E você pega algumas garrafas que tem lá, algumas garrafas aqui que a gente provou, o vinho laranja tinha lá 93 pontos por um guia. E tem garrafa que você tem 30 medalhas, aí você tem outra que tem lá o melhor vinho do mundo, o quinto melhor vinho do mundo, por 30, 50 reais. O que é válido isso? Funciona pro consumidor? Não só isso, mas os aplicativos que dão nota, dão uma coisa que é muito objetiva, né? O vinho, para mim, é muito subjetivo. O grande problema da nota é que ela é objetiva, né? Então... Ajuda, ou talvez a melhor pergunta seja, ajuda para quem e prejudica para quem? Eu acho que a pontuação é um ponto que eu acho que é válido da discussão, porque tem várias frentes. Em primeiro lugar, acho que a pontuação tem que saber quem está pontuando. Qual que é o órgão pontuador? Acho que você está ali, olhar, por exemplo, o Suckling, a gente sabe que ele pontua alto. Vários que a gente coloca, tem Maroni, sabe que pontua alto. A gente tem Parker, tem tinha um estilo próprio de pontuação alta, que eram os vinhos nos anos 2000, 90 dos anos 2000, que eram vinhos mais encorpados. Então, acho que se você entender, Jensis tem um paladar mais ácido, um paladar mais duro, ela é mais dura na pontuação. E os nacionais? As 1000 avaliações de pontuação nacional A gente tem... acho que assim de impacto sul-americano a gente tem a Descorchados, que é ligada por uma pessoa só, na verdade, que é o Tapia, um grande profissional, conhece muito sobre vinhos sul-americanos. O Milan, só o parênteses que é o Eduardo Milan, que também degusta com Tapia e é brasileiro e é um talento de degustação, de conhecimento. Muito de pessoa. E é amigo, então tudo bem, admito a minha suspeição no tema. E cheio de cachorro em casa. E adora cachorro, então ele é falar, Eduardo são Milan, super profissionais. Tem um estilo
tem um estilo Legal. próprio no sentido de vinhos. Então, são vinhos que são autorais, são vinhos que têm essa personalidade própria. A pontuação também tem uma certa força de pontuação. Então, se você comparar... É fácil fazer isso, na verdade. Você pega o mesmo vinho e vê com várias frentes, você vê as pontuações em relação Mas é louco, né? Porque, por exemplo, você fala de uma marca de massa, você não tem ninguém que faça isso, né? Não, então... Barilla, massa tal, tantos pontos. Então, a outra marca, você quer tantos pontos. Cara, no vinho é um parâmetro, né? Então, mas é aí que eu acho que é a grande... Porque o vinho... que aí vem o medo de errar, né? A massa, você vai ter... talvez vai ser um pouco mais dura que a outra, mas vai ser mais saborosa que a outra, etc. Mas assim, o segredo está no preparo, né? Também, mas e a flexibilidade de sabor, ela tem uma. Agora, vinho, sem falar de categorias, branco, rosé e tinto, só falando de tinto, por exemplo, é imenso o que você consegue organolepticamente ter de decepções ou de amar, né, o produto como um todo. Então, acho que esse medo de... E outra, muito mais caro. Esse é o problema. Uma brincadeira, né? Se vinho... Cara, a gente nunca teria essa discussão de pontuação, etc. Olha como a pontuação é irrelevante na França ou na Espanha. Né? Para os produtores é ótimo, para os produtores é super relevante, porque eles exportam. Mas para consumo... Por quê? O cara vai lá, compra um vinho de 3 euros, não gostou, tchau, muito obrigado, compra outro vinho de 3 euros e continua o consumo. E o quanto isso impacta na cultura de consumo, né? Assim, o quanto que a gente ainda acha, quanto o vinho ainda está situado no lugar de degustação. Ele está na mesa se tem um prato mais bacana, se tem alguma coisa assim, né? Isso num consumidor comum, consumidor do dia a dia. Legal. Difícil a gente pegar um vinho e falar, vou comer aqui com um pãozinho com ovo, porque eu quero tomar um vinho. E vamos entrar no primeiro tinto, fazer essa... Olha, verdade. Eu tô no laranja ainda aqui agora. Primeiro paralelo. Fala pra gente, Má, por que você escolheu esse vinho? Um tiro e uma arriscada minha. Na verdade, um vinho que esse aqui eu já conhecia. E foi legal, os dois vinhos que eu conheci... Pensando agora, o que a gente tá falando, os dois vinhos que eu escolhi, na verdade, cada um foi para um critério. Que a gente tá falando agora. Esse foi minha zona de conforto. Boa. Esse é um vinho que eu já conhecia, eu sei o que eu poderia esperar dele e tava com preço super justo. É um vinho brasileiro, de uma variedade que chama Pinot Noir, que tem essa corzinha clara, né, quase rosé. Então o tinto é o mais delicado dos tintos, né, feito com essa variedade cepa, casta. Que bom, achei que você ia falar o mais feminino dos tintos e eu ia te dar um suco. Não, mas é o mais delicado, é o mais sutil, né? Não só pela cor, mas pelos aromas, né? Então quando a gente fala... É um pouco metafórico, o mundo do vinho é super metafórico, né? Então, se a gente pensa naquela coisa das frutas, a fruta tem menor concentração, é uma fruta mais ácida, não é uma fruta negra que está em geleia, na panela, em compota. Então, nesse sentido que a gente fala de delicadeza, de coisas florais, de frutas ácidas, frescas. E quanto custou esse vinho? Esse vinho, eu paguei R$39 na gôndola do supermercado e é um vinho que eu já conhecia, achei um preço super justo e não sei, queria a opinião de vocês. Dois nacionais, né? Qual que é o... Eu acho que a Aurora faz o Pinot, acho que é uma das melhores... Bom, no Brasil é muito difícil trabalhar com Pinot. Acho que esse o primeiro contexto que a gente difícil, tem que... São poucos vinhedos, já vi boas safras do Serena, outras nem tanto. Já tive boas safras do Vinhedos Rude. Serena, a gente tá falando de um vinho super caro. Vinhedos Rude, um Pinot que me surpreendeu por uma acidez linda, né? O Vinhedos Rude foi um vinho que chegou por 115 no mercado, só que nunca não tem todo ano, é da família Gás. Esgotou, né? Você pegou, tinha na coletânea, foi uma excelente coisa assim... ponto. Porque aqui a gente tá falando de um vinho de R$39 que você acha em muito supermercado, em qualquer supermercado. E aí, para fazer Pinot por R$39, aí eu tô contextualizando para fazer Pinot de Languedoc por 3 euros... na gôndola, é isso que a gente consegue. Eu acho que é um bom vinho, agradável. Você tá expectativa pelo preço que você pagou, exato. Exatamente. Assim, Pinot não é uma casta favorável para vinhos de entrada. É difícil ter muitos bons Pinots. Barato. O que você consegue fazer Pinot é isso, um vinho com boa fruta, agradável, fácil de beber. Para quem está introduzindo no mundo do vinho, principalmente para vinhos tintos, eu acho que é um que cabe bem. Mas entra, se a gente pensar no gosto, a gente conversou um pouco sobre isso no primeiro episódio, né? Quanto que o gosto do paladar brasileiro nunca olha muito pro Pinot, né? Assim, quando a gente pensa em castas que são comuns no ponto de venda. O cara ama um Malbec, o cara ama Cabernet Sauvignon. Acho que é justamente, a Pinot é o contraponto dessas duas castas. Exato. Né? E você trouxe um diferente, assim. Acho que pra gente pensar nisso também. E eu falei, acho que nesse contexto de café da manhã, com queijo, um presunto
E acho que, enfim, vale também um momento, agradecimento de contextualização. A gente está comendo aqui queijos estilo manchego, um presunto cru, né, um ramon, um pão, um pouco tomate, um pão tomate estilo espanhol, que a gente está num restaurante de linhagem espanhola, super que abriu as clássico, portas pra tradicional, gente. que chama Maripili, que fica aqui em São Paulo, e é o estilo de uma taberna espanhola, o ambiente é sensacional. A gente não ambientou nada, tá, gente? É assim o lugar. Eu não lembro quanto tá o Aurora Pinot, que é acima desse. O reserva, acho que ele pula para 69. 70, 39, é, acho que 70 pula um pra pouquinho. 69. Pelo que eu me lembro do que eu provei, eu acho até que era em custo-benefício. Esse vale mais. Esse ainda mais do que esse. É, Mais vinho. eu divido essa opinião. Ele é um pinot certinho, tem um pouquinho menor teor fenólico de amargor e tal. Mas assim, justo. Sem mas grandes É pretensões. isso. Exato. Eu nunca tinha provado esse, só tinha provado o reserva. reserva. Que E eu achei que esse super entrega. E pensando nessa questão de paralelo de custo, né? Pessoal, vinho brasileiro, R$39, tipo, e que entrega o que você precisa conhecer de Pinot Noir como primeiro passo. Entrando em outro fato ou fake, né? Falando um pouco do vinho nacional. Coincidentemente, a gente sem combinar, dos 4 vinhos, 2 foram nacionais. Por quê? Por que o brasileiro olha tanto Chile e Argentina? A gente sabe que tem muito a ver com o custo, acho que é legal entrar nesse ponto. Mas e por que a gente tem essa síndrome do vira-lata no mundo do vinho, Paulo? Até se tem algum contexto histórico de produção, do porquê que a gente evita o brasileiro no ponto de venda. Eu acho que está mudando. Importado é melhor, né? Exato. Eu acho que está mudando. Mas eu acho que a gente tem esse conceito, não é só para vinhos, é para tudo. Para tudo, exato. Tudo, qualquer produto que é importado é considerado melhor, é considerado com mais qualidade, etc. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lado também a linha de produção. A gente está num país desfavorável climaticamente falando quando a gente fala de Chile e Argentina. Tá bom. A gente está estou falando isso pela chuva, pelo clima tropical, pela latitude. Claro que a gente buscou a inovação, né? Com podas inversas, etc. E tal, um monte de coisas que a gente consegue trazer. Cara, a gente tem vinho de primeira linha sendo feito no estado de São Paulo, em Minas Gerais, né? Exato. Então tem tudo isso. Mas a gente não pode esquecer o fator histórico. E de quanto tempo que a gente está produzindo isso? Nada. Né? Então é isso que eu tô falando. Nada. Acho que o Brasil está começando. O Brasil foi dos anos 70 para cá. E para falar a verdade, dos anos 90 para cá. A gente está falando de produção no Brasil, de buscando qualidade em vinhos vinífera, em vinhos finos, dos anos 90 para cá. Os caras estão investindo há muito mais tempo. Tem vinho lá. Vinho é parte do seu consumo próprio ali há muito mais tempo. A gente falou do caso chileno aqui do vinho laranja. A videira tem 60 anos. Exato. É isso. Boa. Exato. Videira no Brasil 60 anos. Não existe. Você tem... Desculpa, Não, claro, imagina. Então, assim, a gente não pode deixar... A gente está fazendo bons produtos, mas eu acho um pouco ingênuo a gente falar assim... Temos que consumir próprio e deixar... Eu acho que a Argentina e Chile hoje, como uma maneira geral, entrega mais versatilidade e qualidade nas suas linhas de frente. Não pode ser... a gente não pode deixar de contextualizar isso. Não estamos fazendo vinhos bons, muito bons até. Muitos vinhos de ótimo potencial, vinhos com ótimo custo-benefício. Eu ia falar isso, mas por que o vinho brasileiro, as pessoas reclamam que custa mais caro no ponto de venda? Então, a gente tem... O primeiro é que a gente tem que pensar que as taxações são impostas para todos, né? A gente só tem uma taxação maior que é de importação, que obviamente, é um imposto maior. Mas o outro ponto é que o nosso rendimento normalmente não é tão favorável, justamente por essa questão da chuva, etc. A gente não consegue ter tantos rendimentos. Isso estou falando de rendimento, estou falando de videira, de plantio. A gente precisa ter mais espaçamento, a gente precisa ter menor rendimento para produzir. Se a gente teria um menor rendimento, o vinho fica mais caro. O nosso custo operacional normalmente é mais caro, como qualquer outro lugar da América do Sul. A gente tem um custo maior, cara, de pessoas, de terra, tudo isso. E aí acaba chegando nesse mesmo... As margens eu não consigo tanto pontuar, eu não sou um produtor, então eu não sei exatamente... Eram os pontos importantes de pontuar, quando a gente está no ponto de venda, entender o impacto daquilo, né? Até para um vinho brasileiro estar ali, o quanto que ele tem de investimento para conseguir um spotlight ali no ponto de venda. E acho que tem um outro grande fator também, a gente está aqui fazendo isso, né? Esse é o nosso trabalho também, né? De provar, filtrar e dividir a informação com todo mundo, né? O que amigo de qualquer um também faz. Nossos amigos fazem conosco. Fala, poxa, Joana, Paulo, Marcel, cara, eu provei um vinho brasileiro, cara, um precinho legal, não sei o que, vai lá, compra também, prova. Exato. Acho que
trabalho deve ser é o filtro que todo mundo faz, né? E aí você vai se arriscando dentro de uma zona confortável do seu perfil de gosto, se você já tiver um formado, se não um perfil de bolso, e falar abertamente. Às vezes a gente é um pouco inseguro em relação ao preço, tem aquele momento tenso, né? Chegar no restaurante, tipo, eu ia entrar situação nesse de ponto date, agora. Mas eu tava só que eu acho que o conceito eu acho que a gente tem que lutar por ter mais pessoas consumindo vinhos brasileiros. E eu acho que tem que falar sim que os vinhos brasileiros são bons. Boa parte dos vinhos brasileiros são bons. Boa parte, não tudo que a gente vê no mercado. Até agora a gente teve 2 vinhos brasileiros que, dentro das suas categorias, Exato. preço, tudo isso, se posicionam super bem. Mas não acho saudável a gente ficar contextualizando. Vinho brasileiro é melhor que espanhol, vinho brasileiro é melhor que chileno, vinho brasileiro é melhor que o da Argentina, consuma vinho brasileiro. Não é isso. Não tem, essa competição não é saudável. A gente não tá. A gente é muito jovem. A gente tem que saber. Eu acho que falta não. Deveria. O Dirceu Júnior foi apedrejado quando ele lançou ali no mercado, falou que as vinícolas brasileiras deveriam estar mais abertos a aprendizado estrangeiro. Tem intercâmbio, Tem intercâmbios, etc. Eu não tiro tanto. Acho que tem muita gente que já faz isso. Pô, tem o Joãozinho que acabou de voltar voltou da Califórnia. Rapidinho, o Dirceu, que você tinha falado, é um brasileiro que ele tem o título de Master of Wine, que é o maior título possível dentro da escola da formação enológica, né, de quem conhece e degusta vinhos. E são... A gente não chega a 400, né, profissionais com o título MW, já passou. Não, chega a 300 e lá. E são 300 profissionais no mundo que tem essa certificação. O Dirceu Viana, esse brasileiro, é um deles. E eu acho que o resumo é assim, não é consumir vinho nacional, porque é aquela coisa também nacionalista, né? Tudo vai ser bom. E que tem ainda muita coisa para galgar, porque é um mercado jovem. Acho que seria o grande resumo do que... Exato. E eu acho que, assim, tem um... Em relação a preços, todo mundo fala, pô, mas como é que chega no mesmo preço que a Argentina, no mesmo preço que o Chile? A única coisa que eu posso, acho que assim, seria legal entender dos produtores. Eu acho que o ponto legal de entendimento é quanto que é a margem de lucro de um produtor brasileiro versus quanto que é um produtor, em média, versus um produtor chileno ou versus um produtor argentino, para ver se existe. Claro que são mercados diferentes, então a margem pode alterar. Por exemplo, a margem de lucro de um restaurante no Brasil, em São Paulo, em via de regra é 100%. Então o cara compra por R$50 e vende por 100, média. Na Inglaterra, são 400%. O cara compra por 10, vende por 40. Maravilhoso, Paulo. Era a minha última pergunta, assim, quando a gente está falando questão muito de custo e de... Né? E eu lembro que eu achei um cardápio na Serra da Mantiqueira também, uma carta de vinhos, que eram só de vinhos nacionais e um só de vinhos internacionais. E ele explicava por que um vinho tem 100% de margem num restaurante. Ele explicava custos, né? Custo de educação, custo de armazenamento, custo de estoque, custo de estudo para você fazer uma boa harmonização. Que entra um outro dilema, né? Muita gente vira para mim e fala assim, eu queria tomar mais vinho, mas no restaurante é muito caro, né? Eu queria que a gente debatesse um pouco esse tema. Por que não tem uma margem? Por que existe esse... E assim, a margem de lucro de restaurante não é alta. É isso. A margem de restaurante é a mais saudável que eu conheço em relação aos polos que vendem Londres, Nova York, Tóquio. A margem de lucro é baixa, é saudável. O problema é o vinho que quando ele chega. Exatamente. O problema são as margens que vão pro restaurante. Quando o restaurante compra, que o meu contador chama de base de cálculo, né? Que é o que fica na sua vida. Exato. É o preço na partida. Exatamente, é o preço na partida. Então, assim, é uma batalha sem... É errado pensar que os restaurantes cobram demais. Existem restaurantes que cobram muito? Claro que existem. Olha para lá, que esse é um corte que eu acho que é fundamental, que muita gente questiona e fala assim, mas eu sei que no supermercado, no site tem aquele custo, mas assim, gente, é um custo que envolve tantas frentes dentro de um restaurante. Esse é um tema acho que o que envolve exatamente isso. É a mesma coisa que você fala assim, poxa, como é que ele consegue cobrar um prato de pasta a R$60? Se eu compro a pasta, a matéria-prima, por R$7, sei lá, R$10, uma pasta boa. O cogumelo eu pago 5. Pô, chega a 20, 25. Como é que ele está me cobrando 60? E envolve um preparo. É a mesma coisa do vinho. O que envolve? O serviço, envolve o armazenamento, envolve o fluxo de caixa. Quebra de taça, né? Que é uma coisa que a gente na escola a gente vê muito. Quanto que a gente quebra taça? Então, se você cobrar 100%, que é isso, comprou por 50, pagou, cobrando 100, é mais do que justo. Legal. Conta desse último vinho, que inclusive tem a ver com desconto, tem a ver com precinhos, oportunidades. Vale a pena quando você vê no ponto de venda aquele vinho de 100 por 50. Esse foi o experimento. E falou aí, fazendo contraposto, que falou, se o Aurora Reserva, o Aurora Pinot Noir era a minha zona de conforto, o vinho que eu já conhecia, não tinha provado nossa safra 2020, mas o vinho que eu já conhecia, sabia mais ou menos o estilo e tal, o preço razoável.
Aqui foi completamente um tiro no escuro. Na mesma gôndola, no mesmo supermercado. Fui lá, tinha esse vinho de Portugal, da região do Douro, que é norte de Portugal. Quinta da Pedra Cavada, reserva, Douro. Mas Nunca o tinha que ouvido chamou a falar. atenção foi o quê? Preço, precinho legal. 50% de desconto. Saiu por R$50, R$49,99. O que ajuda um pouquinho essa coisa da denominação de origem que a gente fala, né? Então é um Douro com Douro DOC, né? Com denominação de origem, isso é, o vinho passa por certas certificações, por inspeções de um comitê da região que garante uma base, pelo menos, né? Algo muito genérico em termos de qualidade, mas garante um certo standard não só de qualidade, mas sobretudo de tipicidade. Né? O vinho tem que ter aquele gosto do vinho do Douro e são os próprios produtores que provam e se autocertificam. Né? E entregando um pouquinho aqui para quem está vendo, né, diferenças super claras, né? É bom a gente trazer esses conceitos super básicos. O segundo contraste é esse. Olha a cor, né? Olha a cor então de um Pinot que tem essa coisa muito mais translúcida, muito mais suave e todo o corpo e preenchimento, né, desse outro tinto. E acho que aqui eu falei, às cegas, enfim, sem conhecer o vinho anteriormente, primeiro eu estou provando. Eu acho que é interessante, exatamente, o contraste dos dois é bem... um é simples, um é convidativo e tal, tem uma boa madeira fruta. bem... Enquanto o vinho do Douro, ele é bem clássico, dessa amplitude de boca, a madeira está muito nítida. Acho que é legal contextualizar o termo reserva, tem um termo reserva no rótulo. Alguns lugares vão ter o porquê de ter reserva, ou seja, ter um certo tempo de contato com madeira antes de ir para o mercado. Mas reserva é indicador de qualidade? Em qualquer país? Então, não em qualquer país. Para Portugal... Paulo, eu quase perdi meu dedo aqui no fundo da garrafa. Nossa, olha. Proctologia de qualidade, não? Não é nenhum dos dois. Então, quer dizer, o reserva, por exemplo, em Barolo o reserva, o Gran Reserva e Gran Reserva em Rioja é. Então, em alguns lugares do mundo, sim, isso tem uma escala de qualidade, mas tem vários lugares. O termo reservado, né? Todo mundo falou já, o termo reservado tem zero sinônimo de qualidade. Bom vinho, ele tem até um pouco de característica terciária, eu até achei que fosse um pouquinho até mais velho do que ele é, de 2018, um pouco de carne curada, alguma coisa assim, mas a madeira está bem presente, gostoso, precisa de comida, eu acho que tem, diferente do vinho anterior, ele acho que seria melhor com alguma coisa gastronômica para até acalmar essa... O primeiro funciona como café da manhã. Exato. O segundo já é para almoço. Você começa com o primeiro e passa para o segundo. Chá da tarde. E a espumante chá da tarde, aí volta pro laranja no jantar. Não, e eu acho que é isso, né? Até a gente, que, pelo amor de Deus, a litragem do Marcel é alta, sem dúvida. Vamos falar de litragem. E a gente foi no ponto de venda juntos, né? A gente foi nesse supermercado e eu olhei e falei, caramba, coisa que a gente não conhece. E o que chamou a nossa atenção foi um rótulo de X por X, e que a gente viu que realmente tinha um desconto legal, e que às vezes vale a pena se jogar, né? Às vezes vale a pena arriscar e ver o que... Bem comprado, gente. Não sei como eu disse, acho que um você já conhecia, mas o resto eu acho que foi uma tarefa bem cumprida, viu? Surpreendente, né? Acho que é emblemático falar, tem qualidade, né, em supermercado, dá para ser com qualidade. Aliás, tem alguma dica para comprar vinho em supermercado? Eu vou falar coisas que eu observo, tá? Tipo, eu tento não comprar vinhos muito caros em supermercado por aquela questão muito simples e muito objetiva. Imagino que são vinhos que vendam pouco e que vão ficar muito tempo na gôndola lá em pé, sob efeito da luz, tudo isso, o giro é menor, então o maior risco dele se deteriorar por tempo, por forma de conservação. Eu acho que a primeira coisa, a gente fala supermercado, a gente já está imaginando, né? Uma gôndola bem feita, algum daqueles que tem bastante concentração. Mas não, quando a gente fala supermercado, vamos pensar em todos os supermercados, desde o dia do seu marché, desde o dia do seu marché. Então, assim, eu acho que é válido. A primeira coisa que você entra no supermercado é ver qual é a atenção que foi dada para a gôndola de vinhos. Para a adega, né? Para a adega, para a gôndola e tal. Se foi colocado para o país ou se não foi, se está tudo limpinho, se está tudo organizado, se os rótulos estão para frente. Vale muito da pessoa que está fazendo o setor de vinhos ter um pouco de apego a isso, ter um pouco de apego ao como que está apresentando os vinhos. Acho que essa é a primeira coisa. Viu que tem isso, passou esse primeiro crivo aí,
tentar ter uma conexão com alguma coisa que você já gosta ou já provou, seja ela uma uva, seja ela um país, se você consegue direcionar. Porque às vezes em curso a gente mostra um cockpit de avião quando comparado com uma pessoa entrando numa conta de supermercado pela primeira vez. Você vai numa cockpit de avião e fala, cara, qual botão eu aperto primeiro? O que eu faço? A mesma coisa que uma pessoa que nunca viu vinho na frente vê o que eu faço de vinho primeiro. Então, acho que mais próximo disso é se contextualizar com o universo. Então, vinhos franceses é o que você gosta, obviamente vai para os vinhos franceses e aí vai direcionando. Acho que esse é ver se as garrafas estão bem cuidadas, olhar se tem alguma mancha de vazamento. A gente tem um dos maiores problemas do mundo do vinho Brasil é o aquecimento precoce. Então, ele passa por um aquecimento onde expande um pouco e o vinho vaza um pouquinho do lado. E isso pode acontecer. Eu acho que eu vou pro último fato ou fake do dia, né? A gente já está falando há mais de uma hora. Mas vinho bom e vinho velho, o que a gente olha no ponto de venda quando a gente vê um branco 2017, Sauvignon Blanc 2016? O que eu faço com esse vinho? Bom, primeiro, nesse caso especificamente, é o contrário, né? Então, a ideia de vinho bom e vinho velho é totalmente fora fake. Ótimo. É claro que os grandes vinhos, quando eles atingem o seu ponto de maturidade, eles vão atingir com uma certa idade. Então, agora o vinhozinho de 50, 70 reais no supermercado. Rosés velhas, esqueçam, brancos que estão com uma idade... Uma vez eu fui numa loja em BH onde você chegou lá e tinha uma gôndola só de rosés. Eu falei, nossa, que legal, uma versatilidade de rosés. As pessoas estão investindo, era verão e tal. Aí eu comecei a ver, era 2016, 2014... Então estava queimando, só que aí você teria que fugir dessa linha. Perfeito. Excelente. Assim que encerramos, então, com esse último... Eu acho que, fazendo um spoiler, a gente vai tentar fazer algum desconto para quem assistiu esse episódio no mês de maio, com os cursos online da Enocultura. Paulo já deu esse spoiler aí pra gente. Vai estar na descrição aí embaixo, provavelmente. Então, exatamente. Faço de Jerez. Eu já fazendo os meus preferidos. Arrasta né? na paragonal. Arrasta pra cima. Tipo, dá o like, sininho, tipo... Joinha pra cima, joinha na diagonal. Não pensamos em desafio pro próximo, Marcel. Posso soltar um? Não. Por favor, por favor. A gente define depois o quanto a gente pode gastar. Mas degustação às cegas de vinhos comprados em lojas exclusivas de e-commerce. Então... Ok, lojas online. Pediram bag-in-box, mas bag-in-box fica pra próxima. Vamos começar com esse e-commerce, o que a gente pode brincar. Muito é isso bom. aí, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Grande Paulo. Eu que agradeço. E é isso aí. Uma mensagem final. Dois queridos amigos. Bom, em primeiro lugar, vamos a gente... Acho que os sinais positivos da Inglaterra, todo mundo sem máscara. Tudo bem que não é legal, mas isso é um sinal de encorajamento em relação a estamos saindo desse negócio horroroso que a gente viveu. E acho que espero que o próximo encontro de vocês já esteja ainda um pouco melhor e o próximo um pouco melhor. E quem sabe aí, muito em breve, todo mundo... É isso aí. Quem sabe tá aberto viajando, tá aberto aí conhecendo... Esperamos. Bem, saúde. Obrigado, Paulo. É isso aí, gente. Valeu. Obrigada. Saúde. Obrigada, Até a próxima, pessoal. Até a Saúde. próxima. Espero ter curtido. Até o próximo. Valeu.